Olá, turminha show! E aí? Vamos para mais um conteúdo online hoje, né? Informações novinhas. Hoje a gente vai tratar de uma doença, né? E vamos falar também de alguns sintomas. Vamos falar de crises convulsivas também, tá certo? Então, hoje a gente traz esse conteúdo que é extremamente importante. Vamos saber lidar com os primeiros socorros em relação a esse episódio de convulsão. E aí é super importante vocês terem esse conhecimento para estar realizando numa situação com uma vítima, né, de convulsão, que muitas vezes acontece dentro de casa ou quando estamos indo para algum local que a gente se depara com uma pessoa com uma crise convulsiva e a gente não sabe o que fazer. Então, esse assunto é extremamente importante, é algo que a gente precisa levar para a nossa vida, para a gente não falhar, para a gente não cometer nenhum erro quando a gente estiver diante dessa situação, tá certo? Então, eu preciso que vocês acompanhem aí no livrinho de Primeiros Socorros, no capítulo 9, na página 44. Então, vamos estar falando de convulsão. Vamos acompanhando bem direitinho, para que não fique nenhuma dúvida, certo? E dê tudo certo aí para vocês, tá bom? Então, abriram aí na página, acompanhe comigo, que vai dar tudo certo. Antes de a gente iniciar, vamos para aquela nossa velha reflexão do dia, para que a gente comece com a autoestima lá em cima, que a gente tenha objetivos, que a gente possa fazer autoavaliação, autoanálise. Então, vamos lá. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Então, é de Augusto Cury, né? Então, ele que está sempre aí dando altas dicas, fazendo reflexão. Precisamos sonhar sim. Não é porque a gente está diante dessa situação, desse cenário, que a gente tem que deletar nossos sonhos. Por mais que tenha um caminho a percorrer mais tortuoso, mas a gente vai chegar lá. Basta a gente estabelecer metas, criar uma rotina, né? Estabelecer prioridades e a gente arriscar. Se a gente não arrisca, a gente não alcança. Né? A gente só erra porque a gente arriscou. Mas e se a gente não arriscar? Como é que a gente vai saber o melhor caminho? Tá certo? Então, fica a minha dica de hoje. Não apague o sonho. Deixe brilhar, porque a vida precisa desse brilho. Construa, estabeleça as metas de vocês e vão criando prioridades na vida para poder conseguir alcançar esse objetivo, essa meta que é o sonho de vocês, tá certo? Então, vamos iniciar hoje o nosso conteúdo online. A gente vai falar sobre convulsão, vamos falar o conceito, vamos saber sobre epilepsia e convulsão, se existe diferença ou não entre esses dois, entender as principais causas, sintomas e os primeiros socorros relacionados à convulsão, tá certo? Primeira pergunta que eu faço para vocês: existe diferença entre convulsão e epilepsia? Ai, Priscila, tem um familiar meu que tem epilepsia e ele realmente apresenta esses quadros convulsivos. E aí? E convulsão é o quê? Tá? Então, essa é a meu primeiro questionamento para que vocês consigam entender melhor o que é uma convulsão. Gente, a convulsão em si é uma crise, é um sintoma da epilepsia. Epilepsia é a doença. A convulsão pode ser um sintoma, um quadro da epilepsia. Então, epilepsia, doença, convulsão, um quadro que pode pertencer à epilepsia. Mas também a pessoa que convulsiona não necessariamente tem a doença, a epilepsia. Tá? Então, a convulsão é uma crise. A epilepsia é uma doença. Não necessariamente eu vou convulsionar, eu tenho epilepsia. Não, certo? A epilepsia ela pode desenvolver de diferentes formas. Tá? Pessoas que têm
epilepsia, ela pode apresentar sintomas só assim, ó, com o braço, com tremor no braço. Pode desligar, né? Ficar aérea, apagada ali, mas não apresentar nenhum outro sintoma exuberante. Já a convulsão, o quadro convulsivo, a crise convulsiva, ela é exuberante. Eu trouxe aí até a definição para vocês, ó. A crise convulsiva ou convulsão ocorre devido a um aumento excessivo e desordenado da atividade elétrica das células cerebrais. Nesse caso, os neurônios, certo? Então, lá no nosso sistema nervoso, a gente tem uma célula que é a principal do sistema nervoso, que são os neurônios. Eles que vão dar um impulso nervoso, ou seja, para que a gente olhe, para que a gente enxergue, para que a gente sinta o sabor, para tudo que a gente faz no nosso corpo, o neurônio ele precisa acontecer uma sinapse, precisa mandar um impulso nervoso. O que acontece quando a pessoa está convulsionando? Uma desordem nessa atividade elétrica desse neurônio. É como se tivesse uma descarga elétrica. E aí é caracterizada por movimentos desordenados, repetitivos, né? Também pode ocasionar perda temporária de consciência, aumento da salivação, a pessoa fica babando muito, ranger de dentes, perda do controle do processo urinário e defecação. Por quê? Não está tendo uma descarga elétrica? Então, lá no reto e lá no nosso sistema urinário, temos um esfíncter, que é uma válvula que ela fecha e abre, como uma musculatura. E aí, se a gente está tendo impulsos, né, desordenados, esse esfíncter ele abre e fecha. E aí, se a pessoa tiver com a bexiga cheia ou com vontade de defecar, ela pode liberar isso, tá certo? De forma involuntária, sem sentir. Então, a convulsão, gente, ela precisa de uma causa específica para acontecer, certo? E que causas são essas? Por exemplo, a pessoa inalar um produto químico muito forte, por exemplo, inseticidas, tá? Venenos, algum produto químico muito forte, ela pode inalar e de repente desenvolver uma convulsão, tá? Uma febre muito alta. Só lembrando que a febre muito alta ela é caracterizada mais em crianças e não em adulto. A febre alta para gerar convulsão, tá certo? É mais característico em criança. Hipoglicemia. Hipo significa baixo. Glicemia é o açúcar no sangue. Então, o açúcar no sangue vai estar baixo. E aí a pessoa pode desmaiar, pode entrar num quadro convulsivo. Hipocalcemia, quando o teor de cálcio também está baixo. Traumatismo na cabeça, eu posso bater a cabeça no chão, causar um traumatismo, e aí esse traumatismo pode me levar a uma crise convulsiva, tá certo? Hemorragia intracraniana, quando acontece ter um extravasamento de um vaso na cabeça, de uma artéria, e aí começa a pessoa a ter crises convulsivas. Edema cerebral é um inchaço no cérebro, também pode ocasionar crise convulsiva. Tumores, intoxicação por gases, álcool, drogas, tá? Tudo isso pode levar a uma convulsão. E a epilepsia em si, a doença pode gerar uma crise convulsiva, não é? Eu já falei para vocês. Quais são os sintomas dessa convulsão? Gente, quando a pessoa está tendo essa crise convulsiva, que fica se debatendo no chão, ela fica inconsciente, ela cai de forma inesperada, tá? Fica com um olhar vago, revirando os olhos, uma sudorese excessiva, um suor, midríase, que é a questão da pupila, tá certo? Fica diferente. Os lábios cianóticos são os lábios roxos, arroxeados. Espumar pela boca, né? Muitas vezes a gente diz, pelo amor de Deus, cuidado com a baba, não é assim? Morder a língua e lábios, como eu falei que são movimentos involuntários, a pessoa não coordena os movimentos, ela pode sim morder a língua e lábios. O corpo fica bem rígido, tá? Todo contraído. A pessoa fica pálida, tem esses movimentos involuntários e pode urinar e defecar.
tá certo? Muita atenção agora. Quais são os primeiros socorros a se realizar diante uma vítima que está convulsionando, que está tendo aqueles sintomas? Tentar evitar queda desamparada. Vamos lá. Uma pessoa que já tem epilepsia, que é uma doença, ela já tem noção mais ou menos quando vai ter uma crise. Ela já meio que sinaliza, ela começa a sentir um mal-estar e sinaliza. Mas tem outras que não conseguem sinalizar, então ela pode cair de forma desamparada. Qual é o risco de cair no chão de forma desamparada? Bater a cabeça e ter um traumatismo, né? Então, se essa pessoa consegue sinalizar, vamos já tentar colocar ela de forma confortável em algum canto, tá certo? Afastar objetos que possam machucá-las, porque na hora do momento da crise ela se debate muito e aí acaba se machucando. Proteger a cabeça da vítima é essencial, gente. Porque proteger no sentido de colocar algo confortável embaixo para ela não ficar batendo a cabeça e aí causar um traumatismo. Afrouxar roupas, às vezes está de gravata, algo que sufoque e no movimento ela pode ficar asfixiada. Lateralizar o rosto. Essa é a principal, tá? Lateralizar o rosto. Gente, por quê? Quando a gente fica assim, ó, de barriga para cima, tá? O que pode acontecer? A pessoa ficar asfixiada. Lembra que eu disse que ela pode salivar e essa saliva ela pode broncoaspirar, vai ficar impedindo na passagem da respiração. A gente precisa lateralizar ela para facilitar a abertura das vias aéreas e ela conseguir respirar melhor. E essa secreção de repente cair para o lado e não ela broncoaspirar, engolir e ir para o canto da respiração, porque aí tampa a respiração e morre asfixiada. Então tem que lateralizar a cabeça, tá certo? Não conter movimentos da vítima, isso é um erro gravíssimo. Quase todo mundo tenta ficar segurando para a pessoa não se debater. Não pode segurar, deixa ela se debater. Um momento vai parar. Qual é o tempo de duração? Gente, no máximo 3 minutos. De 3 a 5 minutos, no máximo. Tá certo? Então, espera ela terminar, tá? De se debater. Tenta acalmar a vítima quando ela voltar à consciência, porque ela vai ficar sem entender nada. Analisar, né? Só deixar ela levantar se achar que está bem, porque ela pode cair e começar outra crise convulsiva. E ter cuidado com a questão do pudor, da privacidade, né? Tratar com seriedade, às vezes tá com uma saia, um vestido, tem que ter muito cuidado, tá certo? Então, outra coisa, um mito que tem é que deve segurar a língua para a língua não enrolar. Isso não existe, isso é um mito, tá certo? Língua não enrola, até porque é a língua que faz a gente deglutir, não tem como ela enrolar. A língua, ela quando deita, ela relaxa e acaba tampando, certo? A vítima, a respiração da vítima e ela pode morrer asfixiada. Por isso que a gente lateraliza, porque aí a língua vai ficar relaxada para o lado. Não vai, quando ela relaxar, ela não vai tampar a respiração, tá certo? Então, isso é um mito. Não é para segurar a língua da vítima, até porque ela pode dar uma dentada no seu dedo e você, né, tem uma lesão, a machucar, porque eles têm movimentos involuntários e é muita força, tá certo? E acaba machucando. Mantenha-se calmo, acalme quem está assistindo de repente aquela situação. Coloque a pessoa de lado com a cabeça baixa, tá? De modo que a saliva possa escorrer para fora da boca, porque se ela broncoaspirar, ela morre asfixiada. Desaperte a roupa, né? Que fica perto do pescoço. Ponha qualquer coisa macia debaixo da cabeça ou ampare esta com a sua mão, impedindo de bater no chão contra objetos. Permaneça junto da pessoa até que volte a respirar calmamente e comece a acordar. Ofereça-se para ajuda no regresso de casa e chamar alguém da família. Pergunta se de repente ele já tem isso, se ele tem alguma medicação que não esqueceu de tomar e aí ele pode tomar naquele momento para não ter uma outra crise, tá certo? O que não deve fazer, não impeça os movimentos da vítima, não segure a vítima, tá? Nunca coloque a mão dentro da boca da vítima. As contrações musculares durante a crise convulsiva são muito fortes. Inconscientemente, a pessoa pode morder.
E não jogue água no rosto da vítima, nem passe álcool na mão. E isso não vai fazer com que ela volte, tá certo? Ela vai voltar com 3 a 5 minutos depois. Não se preocupe, ela não vai ficar tendo essa crise, tá? A não ser que ela tenha uma doença já caracterizada com crises convulsivas, certo? E aí pode ser que ela tenha várias crises. Por exemplo, a epilepsia, gente. A epilepsia ela é difícil de ser diagnosticada com exames, porque o exame ele só dá positivo, o eletrocefalograma, ele só dá positivo se a pessoa tiver na crise. Tendo uma crise na hora, aí ele acusa que a pessoa tem epilepsia. E como é que eu posso dar o diagnóstico de epilepsia? Se ela teve 3 crises convulsivas ou mais, sem uma causa específica. Por exemplo, sem ela ter inalado um produto químico, sem ela ter tido uma febre alta, sem ela ter tido uma hipoglicemia, sem aquelas causas que eu falei para vocês da convulsão. Se não tiver nenhuma causa aparente para justificar a crise convulsiva, ela pode ter epilepsia. Quem vai dar o diagnóstico? Um médico, certo? Ou um médico especialista, que é o neurologista, tá certo? Isso é muito importante, essa informação. A epilepsia, ela tem um controle com medicamento controlado, tá certo? Tem diversos medicamentos que podem estar agindo para o controle da epilepsia, são os anticonvulsivantes, tá? E aí esse tratamento, gente, ele precisa ter todo um acompanhamento, tá certo? Porque infelizmente ainda existe um, um receio muito grande das pessoas, né? Um preconceito muito grande para quem tem epilepsia, acha que não tem condições de trabalhar, de viver uma vida normal. Ela vive normalmente, basta tomar medicação controlada de forma correta, tá certo? E aí a gente finaliza fazendo a revisão e orientando para o exercício, né? A convulsão atinge que sistema do corpo humano e como ela se caracteriza? Gente, a convulsão atinge o sistema nervoso, tá certo? E como ela se caracteriza? Com movimentos involuntários, bem exuberantes, né? Se debatendo, contrações musculares, tá? Quais são as principais causas da convulsão? Uma febre alta, inalar produtos químicos, uma hipoglicemia, que é o teor de açúcar baixo no sangue, hipocalcemia, uso de drogas excessivamente, tudo isso pode gerar uma convulsão. E também a epilepsia, né? Pode gerar crise convulsivas. Quais são os procedimentos de primeiros socorros que devemos executar em casos de convulsão? Proteger de queda desamparada, proteger a cabeça da vítima, lateralizar, afrouxar algo que esteja apertando no pescoço, ter cuidado com a privacidade da vítima, não segurar a língua. Então, todos esses cuidados, quando ela voltar, a gente perguntar se está tudo bem, orientar, de repente está encaminhando para o médico, para o hospital, ou perguntando se de repente ele tem algum medicamento que ele esqueceu de tomar que possa estar tomando naquele momento. Tá certo? Então, essas são as orientações. Não conter a vítima, não tentar impedir os movimentos. Tudo isso são procedimentos que a gente pode estar auxiliando no momento de uma convulsão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Realizem um exercício no prazo que a gente combina, que é de 7 dias. Não deixem para a última hora, porque dificulta o nosso trabalho no momento de colocar a frequência de vocês, tá certo? O nosso próximo conteúdo online vai ser sobre pressão arterial. Vamos estar fazendo a parte teórica e quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai aprender a aferir a pressão com esse aparelhinho aqui, ó. Mas vamos aprender primeiro a parte teórica comigo aqui no conteúdo online e quando a gente voltar ao normal, a gente faz todas essas práticas. Inclusive, vamos fazer uma simulação vamos ter aí dias só de práticas, né? A gente simular como é que a gente faria numa situação de primeiros socorros com a vítima com convulsão, como é que a gente vai aferir a pressão arterial, quais são os primeiros socorros quando a gente tem uma vítima que causou um acidente, que a gente já viu isso, os sinais vitais. Então, tudo isso a gente vai ver
em sala de aula, tá certo? Combinado? Um beijo. Até o nosso próximo conteúdo online. Cuide bem de sua saúde e viva melhor. E até mais. Tchau, tchau para vocês. Até o próximo conteúdo online.